Boa noite, pessoal. Boa noite, meus queridos alunos. Espero que esteja todo mundo bem, revisando o conteúdo, aprofundando ainda mais o conhecimento de vocês. Então, hoje a gente vai dar continuidade, no nosso sistema reprodutor masculino e feminino. Na aula passada eu expliquei para vocês sobre o sistema reprodutor masculino e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema reprodutor feminino. O que a gente precisa entender? A anatomia masculina é diferente da anatomia feminina. Algumas coisas como uretra, a abertura da uretra, a gente tem em comum. Porém, os nossos sistemas eles são totalmente diferentes. No material de vocês tem uma imagem, uma imagem ilustrativa da vagina, e os seus componentes. Então, a vagina ela é composta por clítoris, grandes lábios e pequenos lábios, a abertura da vagina e a abertura da uretra. E logo abaixo a gente tem a composição anal, que é o nosso ânus. Assim como o sistema reprodutor masculino, cada um das nossas composições desse sistema, eles também têm a sua função. Então, primeiro a gente vai iniciar falando sobre o nosso clítoris, o nosso clítoris, ele é um órgão de grande sensibilidade e ele só tem uma função, que é a função, ele é um órgão do prazer, Ele só tem essa função, ele não tem outra função. A abertura da uretra é o canal onde que sai a urina. Então, a gente não pode confundir a abertura da uretra com a abertura da vagina. A uretra, ela funciona como entrada, do sistema excretor. Então, a sua função é somente de eliminar essa urina. Ela não tem outra função. Porém, a abertura da vagina, que é o canal da vagina, nossa vulva vaginal, ela é a entrada do sistema reprodutor. Então, a vagina em si, ela tem 3 funções. Quando a gente fala qual que é a função da vagina, a gente tem que lembrar a função da vulva, da entrada da vagina, da abertura da vagina. Então, ela tem entrada, A sua função é a saída do bebê no momento da expulsão do parto, a saída do fluxo sanguíneo, que é o momento da menstruação, e ela tem como porta de entrada o pênis durante a relação sexual. Então, ela tem somente essas 3 funções, ela não tem outra função além disso. E, no caso, a uretra, que também faz parte dessa composição, ela tem a função de eliminar a urina, no momento da micção urinária. Os pequenos e os grandes lábios, eles delimitam a entrada da vagina. Então, se você for olhar, a parte interna da vagina, é uma delimitação. Tem mulheres que têm anatomia de uma forma e tem mulheres que têm anatomia de outra forma, A função dos pequenos e dos grandes lábios é somente uma. O que a gente precisa entender quando a gente fala em função da entrada da vagina? Uma coisa que acontece muito, é a pessoa, o profissional, confundir a entrada da vagina com a entrada da uretra no momento de passar a sonda, Porque, assim, dependendo da mulher, a anatomia, ela muda. No decorrer da idade também, essa anatomia da vagina, ela muda. Dependendo da quantidade de partos que essa mulher tem, essa anatomia, ela muda também. Então, no momento da passagem de sonda, a gente não pode confundir essas duas aberturas, Acontece muito ao invés de passar no ósseo da uretra, passa na abertura da vagina. Quando você abre a vagina em si, a abertura dos grandes lábios, se essa anatomia ela tiver em perfeito estado, você consegue sim diferenciar a entrada da uretra com a entrada do pênis, saída do feto e a expulsão da vagina. Então, uma coisa que acontece muito, às vezes infecção, é porque ao invés de colocar no ósseo, a sonda, ela é introduzida num local diferente. E se ela é introduzida num local diferente, ela não vai atingir a proporção que precisa. Se você colocar a sonda na abertura da vagina, essa sonda ela vai chegar, até o colo uterino. E se você coloca na uretra, ela vai chegar até a bexiga.
O homem é mais fácil porque ele só tem uma passagem, então o risco de erro é zero, né? Porque não tem outro local, outra passagem. Agora da mulher não. Às vezes acaba introduzindo a sonda no lugar errado e às vezes acaba contaminando também até mesmo a própria passagem de sonda. Aí, de acordo com a foto, com a anatomia, vocês viram aí, né? Todos os desenhos, aonde fica a localização de cada um dos seus componentes. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a parte interna, né? A parte interna do nosso útero. No desenho de vocês, tem um útero, né? É feito um corte. E nesse útero, ele tem mostrando onde fica o colo uterino, aonde fica o ímen, o canal vaginal, o útero em si, né? O útero, o corpo, a tuba uterina e o ovário. O ímen é logo no início da vagina, né? Quando a mulher ela perde a virgindade, os relatos, né, que saem um mucozinho, um muco. Esse é o nosso ímen. Então, no momento da primeira relação, esse ímen ele é rompido. Algumas mulheres têm até mesmo sangramento. Então, esse ímen ele é rompido. Da entrada desse ímen até o colo uterino é em torno de 10 centímetros, né? É em torno de 10 centímetros. Então, o ímen, ele é uma película que delimita a entrada da vagina. Ele protege contra infecções durante a infância, né? A gente sabe que a criança ela não tem a forma correta de se higienizar e esse ímen ele protege contra infecções. E geralmente ele é rompido, né, no primeiro ato sexual. Então, uma vez que esse ímen é rompido, ele não volta, né, novamente. A vagina, ela comunica o útero com o meio externo, possui em média 10 centímetros de comprimento, que é ali no comecinho do ímen até o colo uterino, e durante o parto ou o ato sexual, essa vagina, ela dilata. Então, o que às vezes muitas dúvidas, né, de alguns parceiros, a mulher está gestante, alguns parceiros relatam que sente um certo desconforto, medo de às vezes machucar a criança. A gente precisa entender que do momento da entrada da vagina até o colo uterino são 10 centímetros, né? De acordo com a anatomia. Pode ser que tem mulheres que tenham 12, né? Até um pouquinho mais. Mas é 10 centímetros. Então, esse é o canal, né? Até o colo uterino. Então, não tem um perigo de chegar até um certo desconforto, de chegar a machucar a mulher. O útero ele é um órgão, né? É uma musculatura, é um órgão oco. E ele se expande durante a gravidez e ele é composto de 2 tecidos musculares, que é o miométrio e o endométrio. O miométrio, né, é um tecido muscular e o endométrio é uma mucosa que reveste o útero. A tuba uterina, né, que a gente pode falar tromba de Falópio, né, ela comunica com as gônadas femininas até ao útero. Então, ela possui 3 regiões. É o terço distal, terço médio, terço proximal. No momento ali da ejaculação, né, as fibras que compõem a tuba que acaba capturando, né, esse espermatozoide até o momento da implantação. Local onde ocorre a fecundação, né, que é no terço distal da tuba uterina. A tuba uterina possui ciliatura que ajuda na locomoção do embrião até o útero. Então, quando tem o processo de ejaculação, essa tuba, ela captura os espermatozoides e no decorrer desse terço distal, proximal, que começa a locomoção, né, desse espermatozoide até o momento da fecundação, aonde esse espermatozoide ele introduz a sua cabeça no endométrio, perdendo a sua cauda para acontecer a fecundação uterina. Os ovários produzem óvulos. Os nossos ovários eles são responsáveis por 2 tipos de hormônios. Então as mulheres elas produzem progesterona
e estrógeno. O homem produz só testosterona. Quando a mulher tem alguma disfunção, um exemplo, o ovário policístico, pode ser que você comece a produzir mais hormônio masculino, né, mais testosterona e menos hormônio feminino. Porém, os únicos 2 hormônios femininos que a mulher ela produz são esses: progesterona e estrógeno. Aí a gente vai entrar agora na partezinha sobre os métodos contraceptivos, né? São vários os métodos, porém eles têm que ser feitos com uma certa eficácia. O nosso primeiro método é o coito interrompido. Então, o que é esse coito? No momento da relação, do ato sexual, quando o homem tem aquela vontade, né, da ejaculação, ele retira o pênis de dentro da vagina. Então, ele está interrompendo aquele coito. Aí dá-se o nome de coito interrompido. Não tem ejaculação dentro da vagina. Esse coito ele é interrompido. Ele tem pouca eficácia, né? Assim, a chance da mulher engravidar é pouco, porque pela quantidade de espermatozoides que é liberado um pouquinho antes, né? Então, a chance de engravidar é pouca. Quer dizer que não vai engravidar? A gente não sabe se dizer o certo, né? Pode ser que essa mulher engravide, se essa mulher for muito fértil, né? Porém, o coito interrompido é a interrupção da ejaculação. Tem também a tabelinha. A tabelinha, ela só funciona em mulheres que têm o ciclo regular, o ciclo de 28 dias. Então, a mulher menstruou, ela vai contar 14 dias, né? Desde o início da menstruação. Quando der no 14º dia, essa mulher, entre 14º e o 18º, essa mulher vai estar no período fértil. Então, ela tem que evitar a relação sexual nesses 4 dias, né? Então, a menstruação desceu, eu contei 14 dias, eu sei que eu estou no meu pico fértil. A chance de engravidar é 100%, então, para mulheres que desejam, né? Que não querem mais ter filhos, tem que fazer a tabelinha. E mulher que tem um ciclo regular também, né? Ela é pouca eficiência, né? Os ciclos menstruais, eles também podem variar, porém, nenhum método contraceptivo desse, coito interrompido, tabelinha, previne as DSTs. Aí nós temos também, falando sobre a camisinha, né? A camisinha masculina, praticamente todo mundo conhece, eu vou mostrar para vocês, né? A masculina todo mundo conhece, porém a feminina ela tem um tabu maior, não é todas as pessoas que conhecem o preservativo. Então o preservativo, o masculino é esse preservativo, né? O que todo mundo já conhece mesmo, né? Qualquer farmácia que você chega, ou qualquer postinho de saúde tem. E o da mulher, ele é um pouquinho mais diferente. Vou mostrar aqui para vocês. Ele é como se fosse um saco. Aqui ao final ele tem um anel, aonde no momento, né, é introduzido dentro da vagina. Esse anel ele se fixa ao colo uterino e ela tem uma abertura um pouco maior que fica por fora nos grandes lábios. Tem vários modelos, né? Tem esse modelo que tem um anel e tem esse modelo também da borrachinha, né? Como se fosse uma almofadinha. Então introduz esse anel, ele fica no colo uterino e tem essa parte aqui que fica nos grandes lábios. Nem todas as mulheres conhecem a camisinha feminina, né? Porque pouco se usa, até mesmo as mulheres questionam em questão da estética. Mas o que a gente tem que pensar? Ela tem uma resistência, né? O seu látex é bem mais firme do que a camisinha masculina e ela é bem mais resistente. Porém, desses métodos, o único que previne mesmo contra as doenças sexualmente transmissíveis são as camisinhas. Então, as camisinhas, elas têm que ser usadas, né, em todo o ato sexual. Vocês podem optar tanto a camisinha masculina quanto a camisinha feminina, porque tem muito homem que não gosta. Então, as mulheres têm que ter um pouco mais a mente aberta e usar a camisinha feminina. Aí também tem as pílulas anticoncepcionais, né? Cada mulher toma uma pílula de acordo com o que é permitido. Tem mulher que não dá certo com o anticoncepcional oral, então ela tem que tomar o anticoncepcional injetável, porque a pílula, ela é uma droga, né? É um tipo de droga que aumenta os nossos hormônios. Então, ela é como se fosse uma bomba hormonal, né? Tem mulher que dá certo e tem mulher que não dá certo. Quando se não dá certo com o oral,
muitas das vezes acaba fazendo uso intramuscular, né? Tem também a pílula do dia seguinte, que nada mais é do que uma bomba hormonal que é injetada no corpo. Essa pílula do dia seguinte, ela tem que ser tomada até 72 horas após o ato sexual, porque senão ela já não tem mais eficácia. Essa pílula, ela se toma quando tem um ato sexual desprotegido e a mulher está nos dias férteis ou não, né? E ela acha que pode correr o risco de engravidar. Então, essa pílula é vendida nas farmácias, né? A mulher toma essa pílula até 72 horas depois do ato sexual. Então, ela é uma droga que aumenta bruscamente a concentração dos hormônios, progesterona e estrógeno no sangue. Com a diminuição desses hormônios no sangue, ocorre a descamação do endométrio, que seria a menstruação, e, consequentemente, impede a implantação do embrião no útero. E é um método abortivo, né? Se você já está com um embrião, né, no momento ali da fecundação, da implantação, pode ser chamado como um método abortivo. Então tem que ter muito cuidado, tem que ter muita certeza, né, de que é um método mesmo que precisa ser utilizado e não é algo tipo anticoncepcional, que você toma todos os dias, não, né? Não se recomenda usar, mas se usar, ter bastante cautela, para não ficar usando todo mês, a cada 15 dias, a cada semana, né? Lembrando que é uma bomba hormonal. Se você faz o uso da pílula no dia seguinte, seu ciclo menstrual, seus hormônios, eles vão ficar alterados mesmo. Aí tem também o diafragma. O diafragma, ele é como se fosse esse anelzinho da camisinha feminina, porém ele tem um látex. Então, esse é como se fosse uma borracha, né, que ela é introduzida no colo uterino para impedir mesmo a passagem dos espermatozoides. E geralmente utilizam espermicida, que é como se fosse um lubrificante que funciona como uma barreira, né? Aumenta a eficácia do diafragma e funciona como uma barreira dos espermatozoides. A vantagem desse método é que ele pode ser reutilizado. Então, retirou, né? Após o ato sexual, tem que aguardar também um tempo para retirar. Retirou, você pode lavar, higienizar ele da forma correta e depois reutilizar. O DIU ele é um dispositivo, né, que ele é colocado no colo uterino, ele é intrauterino, ele pode ser de plástico ou metal, depende do DIU a ser utilizado. Esse DIU ele causa algumas pequenas inflamações que atraem macrófagos, que impedem o desenvolvimento do endométrio e a implantação do embrião, né, que é o período da nidação, né, no momento que perde a cauda. Então, o útero ele impede esse ciclo, impede que aconteça esse ciclo. Ele pode ser um método abortivo, depende do ponto de vista. Se eu estou impedindo que ocorra a nidação, pode ser que eu entenda como método abortivo. Só que mulheres que não dá certo com anticoncepcional oral, não dá certo com anticoncepcional injetável, esse é um dos métodos mais recomendados. Alguns ficam por 5 anos, outros até por um tempo maior, né? Também tem o método da vasectomia para aqueles homens, né, que não querem mais ter filhos. Eu já tinha explicado na aula de reprodutor masculino, né? É cortado os ductos deferentes, que seria, no caso, o canal de passagem, né, até o momento da ejaculação. Então, a vasectomia é um corte no ducto, impedindo a passagem. E no caso da mulher, tem a laqueadura, né, que é a ligadura tubária. É uma cirurgia, né, que promove a seção, no caso, o corte das tubas uterinas. Então, não corre o risco da mulher engravidar. Quando se faz um nó, pode ser que esse nó, no decorrer dos anos, ele se desprende, né, e a mulher pode engravidar. Quando é feito o corte, não, porque você corta e amarra, né, as trompas, então não tem o perigo de engravidar. Os óvulos, né, que no caso os ovócitos produzidos não conseguem chegar até o útero. É uma cirurgia como se fosse uma cesariana, cortado 7 camadas da mulher. A recuperação é mais demorada, né, são 40 dias pós-cirurgia.
de repouso, a mulher não pode pegar peso, é como se fosse uma cesariana, é o mesmo cuidado da cesariana. No caso do homem seria até mais fácil, porque a recuperação do homem é uma recuperação mais rápida. Então, em muitos casos, né, de casais, o homem opta em fazer a cirurgia por ser tão invasivo para a mulher. Tem mulheres que conseguem fazer a laqueadura já no momento do parto, então é uma recuperação só, é um pós-cirúrgico só, então é tudo mais fácil, né? Tem mulheres que não conseguem, às vezes entra no planejamento, tem que esperar 6 meses após o nascimento do bebê para conseguir fazer a laqueadura. Então, uma mulher que ela faz uma cesariana e espera mais 6 meses, daqui 6 meses ela vai passar por tudo isso de novo. Então, pode ser que se torna algo mais complicado, mais difícil, né? Então, o nosso sistema reprodutor masculino e feminino é isso, né? Com todas as nossas diferenças, com todas as nossas limitações, mas assim como as mulheres, né, os homens também precisam conhecer o seu corpo, né? A mulher, ela tem como função, né, reforçando a vagina, expulsão do feto, expulsão da menstruação e entrada do pênis durante a relação sexual. A função do pênis é expulsão da urina através da uretra e ereção durante o ato sexual para ter a ejaculação, né? No caso, o homem é o reprodutor, né? Ele que reproduz, ele que tem ejaculação, ele que tem os espermas. A mulher é como se fosse um órgão de cópula, né? A mulher recebe tudo isso. Então, esse é o nosso sistema. Eu desejo a vocês uma boa noite. Se tiver dúvidas, podem me chamar.